Bom, eu sou Jandiro Errara, estou secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT Nacional. Eu sou servidora pública da área da cultura, embora a minha formação seja em pedagogia, na área da educação. Bom, vou começar aqui essa aula, essa conversa, situando, né, o surgimento da CUT e a perspectiva na qual ela surgiu, né? A CUT nasceu em 1983 e numa perspectiva de frente única da classe trabalhadora, né? Defendendo uma organização sindical construída pela base, uma organização classista, autônoma, independente do Estado, além de assumir claramente a defesa de uma sociedade sem exploração capital-trabalho, ou seja, a construção de uma sociedade socialista, né? No entanto, no último período, isso em nível mundial, tornaram-se cada vez mais visíveis, né, as limitações, né, do movimento sindical de uma forma geral, né? Os sindicatos, eles são uma forma de organização da classe trabalhadora que surgiu no capitalismo e tem os seus limites, né, nas lutas imediatas e cotidianas, muito embora o próprio Marx já indicava, né, que os sindicatos têm possibilidades, né, potencialidades para servirem-se da sua força como uma alavanca, né, no processo de construção da emancipação da classe trabalhadora, né? No entanto, quer dizer, diferente dos períodos, né, de expansão econômica, quando o movimento sindical e a organização da classe trabalhadora conseguem melhoras, né, nas condições de vida e de trabalho, a exemplo do que aconteceu na Europa no pós a Segunda Guerra Mundial, ou mesmo durante os governos Lula e Dilma, né, quando ainda a gente não sentiu o impacto das crises de 2008, hoje nós estamos vivendo uma situação que o capitalismo atravessa não apenas uma crise temporária, né? Nós estamos atolados numa grave crise estrutural, sistêmica e prolongada, né? Então, nós estamos vivendo um estágio que as conquistas trabalhistas do passado estão sendo destruídas pelo capital, né? Num processo de regressão que atinge, inclusive, as nações do Estado de bem-estar social europeu, né? E imagine, então, agora, né, principalmente pós-golpe de 2016, quer dizer, o retrocesso que nós estamos vivendo no Brasil, né? Bom, esses fatores objetivos é que explicam, em parte, a crise profunda do sindicalismo no mundo inteiro, né, com a queda da sua representatividade e do seu poder de interlocução. No Brasil também nós estamos sofrendo muitos problemas, né? E isso leva a entender que a CUT, assim como a maioria das organizações do campo popular e do campo socialista, estão chamadas a mudar a sua estrutura, a sua organização, o seu método de trabalho, a sua organização na base, a mobilização e a própria luta sindical, né? Os conteúdos e as práticas, né? De comunicação, de formação política. Porque o maior desafio da atualidade, né? O nosso maior desafio agora, da conjuntura, é o fortalecimento de um sindicalismo de marca classista, que, ao travar as lutas imediatas, vincule essas lutas imediatas com os objetivos futuros, estratégicos da classe trabalhadora, com a construção do socialismo e de uma sociedade sem opressões e exploração de classe. Na verdade, o novo sindicalismo precisa de um novo sindicalismo que aborde a nova realidade do trabalho. A nova realidade do trabalho tem milhões de desempregados, precarizados, informais, uberizados, né? Nós precisamos de um sindicalismo que se desafie a criar novas formas de organização a partir de um trabalho de base nos territórios, onde a classe trabalhadora vive e trabalha. Para isso, é preciso, a partir das realidades regionais, a realidade das categorias, construir planos concretos de trabalho em cada estado, em cada região, em cada município, em cada sindicato, para a gente avançar no fortalecimento dos sindicatos e na ampliação da base de atuação sindical junto a uma classe trabalhadora precarizada e fragmentada, né? Nós precisamos fortalecer a organização,
elevar o nível de consciência da classe trabalhadora, e tudo isso numa conjuntura de destruição de empregos, de direitos, de redução da massa salarial, de aumento da pobreza, de desmonte da organização sindical e de fragmentação da classe trabalhadora. E num contexto em que os valores capitalistas, os valores individualistas, se sobrepõem aos valores coletivos, né? Da solidariedade, da identidade de classe, e estão avançando sobre a classe trabalhadora concepções neoliberais, neofascistas, ultraconservadoras, que promovem ódio, que intensificam o processo de alienação, que criminaliza os movimentos populares, o movimento sindical e os partidos de esquerda. E nós precisamos reconhecer que essa fortíssima influência da ideologia neoliberal, do individualismo, do empreendedorismo, não encontrou obstáculos frente ao enfraquecimento do ideário socialista no movimento sindical, no movimento social e partidário, né? Eles avançaram porque nós também, de certa forma, enfraquecemos, né? A disputa política ideológica, quer dizer, nos territórios, né? Secundarizamos o trabalho de base organizado, né? Passamos a privilegiar, durante um longo período, a luta institucional e eleitoral e as demandas corporativas das bases organizadas, né? E secundarizamos, deixamos de lado a disputa política ideológica. E isso tornou um terreno fértil para a direita, né? Uma classe trabalhadora cuja maioria não está organizada e nem sob a influência permanente de sindicatos, de movimentos populares e de partidos de esquerda, né? Uma vez que, como eu disse, nós fomos abandonando os territórios, priorizando as lutas corporativas e as disputas institucionais, né? Bom, mas, ao mesmo tempo, os instrumentos da disputa política ideológica da direita se enraizaram nos territórios onde vive a classe trabalhadora. Por exemplo, na primeira década dos anos 2000, o IBGE nos mostrou que os evangélicos no país cresceram 61%. Em 2019, já eram 22% da população. A cada ano, 14 mil igrejas evangélicas de todo porte são abertas no Brasil, né? Desde esses templos, né, que parecem uns palácios imensos, a salões de garagem reformada, né, nas periferias, né? Além disso, controle de TV, rádio, uma ofensiva brutal, né, cultural, ideológica, em prol do neoliberalismo, né, ali configurado na tal teologia da prosperidade, né? Ou seja, nós precisamos, a nossa questão imediata é como realizar o diálogo e o enraizamento junto a essa classe trabalhadora mais precarizada, mais fragmentada, mais influenciada por pensamentos capitalistas, neoliberais e de direita, né? Como concretizar a partir do que a gente tem, né, já de construído, os instrumentos para o tão falado e tão pouco realizado trabalho de base, né? Numa perspectiva ampliada e, principalmente, articulada com os movimentos populares, né? Quantos sindicatos se abrem para o trabalho de base política e cultural nos territórios onde estão localizados? Né? Poucos, né? Quantos procuram trabalhar com segmentos precarizados da classe trabalhadora que não são alcançados pela organização sindical tradicional? Poucos também, né? Quantos é que fazem um trabalho articulado com os movimentos populares? E aí é importante resgatar que no período que antecedeu a criação da CUT, da CNP, do MST, no início dos anos 80, existiu a ANAMPOS, né, que era a Articulação Nacional dos Movimentos Populares e Sindicais, né, que atuou, né, para a fundação, né, da Central Única dos Trabalhadores, que vai acontecer em 83, e que vai existir até a fundação da CNP, 10 anos depois, né? E naquele período se buscava uma formulação, uma concepção de movimento popular mais ampla do que a gente entende hoje, né? Que abarcasse todos os movimentos populares, também o movimento sindical, juntamente com o movimento sindical. Na época, se debatia muito que tinha que ter ações de solidariedade e cooperação entre os movimentos populares e sindical, tinha que ter uma integração e apoio às bandeiras dos movimentos, né? Ou seja, o movimento sindical não podia se limitar, né, às demandas econômicas e corporativas das categorias, mas também todos os movimentos de melhoria das condições de vida da população, que os sindicatos tinham que se abrir
para a participação de grupos de cultura operária, de mulheres, de jovens, entre outros. E hoje, essas questões retornam para o debate, né? Inclusive dentro da CUT, né? A representação do conjunto da classe, não a representação somente por categoria, organização territorial para além da organização por local de trabalho, relação orgânica com movimentos sociais e populares, incorporação na central sindical de associações de trabalhadores informais, de cooperativas de trabalho, da economia solidária e outras formas de organização. Nós tivemos o CONCUT, né, em 2019, o 13º Congresso da CUT, que apontou a necessidade de uma série de mudanças no projeto político e organizativo. E nesta perspectiva de representação e organização dos segmentos mais precarizados da classe trabalhadora, que estão fora da organização sindical. É um começo, né? É um começo para a gente superar essa situação que temos hoje. Bom, essas mudanças estruturais e a precarização no mundo do trabalho, né, que se iniciaram lá na primeira onda neoliberal nos anos 90, né, e foram aprofundadas de forma acelerada após o golpe de 2016, exigem da CUT uma inserção que fortaleça as suas categorias historicamente organizadas, mas vá para além delas, né? Com trabalho de base, política de organização, repito, dos setores precarizados e informais. Há exemplos dos trabalhadores de plataformas digitais, dos trabalhadores e das trabalhadoras domésticas e de cuidados e dos desempregados. É um contingente enorme de trabalhadores e trabalhadoras que, além da superexploração que atinge a todos e todas, ainda tem as desigualdades estruturais de raça e gênero, que aprofundam ainda mais perversamente essa divisão social do trabalho. Portanto, é preciso priorizar também o fortalecimento da organização das mulheres trabalhadoras na base, entendendo que a luta das mulheres é uma luta histórica e a opressão de gênero ela é anterior ao próprio sistema capitalista, né? É fundamental traçarmos estratégias que envolvam classe, raça e gênero, né? Essa divisão sexual do trabalho marginaliza, né, as mulheres economicamente, né? E o capitalismo cria mecanismos de dominação sobre as mulheres e que agora, nesses momentos de crise, eles são ainda mais intensificados, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa avançar na luta de combate ao racismo, pelos direitos dos negros e negras, que são maioria da classe trabalhadora. É preciso entender e não apenas falar que o racismo é estruturante na exploração capitalista no Brasil, né? Assim como nós precisamos ter um engajamento muito maior na organização das lutas pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras LGBTs, dos trabalhadores e trabalhadoras indígenas, né? Existem muitos trabalhadores indígenas no país, tanto na área da educação, saúde, como também em setores do campo, né? No setor da indústria de alimentação, por exemplo. Nós precisamos ter uma política, né? Para esses trabalhadores e trabalhadoras, engajá-los, né? Dentro da dinâmica, né? De lutas da CUT, tá certo? Nós precisamos fortalecer a defesa dos direitos humanos no mundo do trabalho. É muito importante essa perspectiva. Bom, em síntese, e já indo para a nossa conclusão aqui dessa aula, né, o enfrentamento dessa situação exige uma política de combate que seja sustentada pela consciência de classe, pela mobilização da classe trabalhadora associada a um novo modelo de organização. Pois, além dos desafios dessa conjuntura política e econômica extremamente adversas, nós temos que enfrentar um conjunto de dificuldades, né? Quais seriam essas dificuldades? Primeiro, as de natureza política e ideológicas. Cresceram muito, né, no interior da CUT, dos sindicatos, posições e práticas, né, burocratizadas, distantes do sindicalismo combativo, democrático e de massas que marcaram o surgimento da CUT. Isso precisa ser combatido, né, para que a gente possa dar conta dessas tarefas que eu coloquei anteriormente. Segundo, dificuldade de representatividade, né? Porque essas políticas neoliberais, essas mudanças profundas no mundo do trabalho e da reestruturação produtiva, né? O movimento sindical hoje representa uma minoria de trabalhadores, né? Aqueles que estão organizados
no setor público e aqueles do setor privado que têm carteira assinada, né? E isto hoje é minoritário em relação ao conjunto da classe trabalhadora. E uma terceira dificuldade são as dificuldades financeiras, né? Boa parte da receita da maioria dos sindicatos cotistas vinha do imposto sindical, que nós sempre combatemos. E as nossas entidades, ao longo desse processo, né, de 38 anos, não se prepararam para garantir, na prática, a autossustentação financeira e a autonomia frente ao Estado que nós sempre preconizamos, né? Portanto, esse é um grande desafio hoje para o movimento sindical. Bom, em síntese, nós precisamos de uma nova política, né, sindical articulada com os movimentos populares, né, uma nova política que, primeiro, fortaleça e priorize os sindicatos de base, que proponha novas formas de organização, como eu disse, com base nos territórios e nas lutas, né, que se colocam nesses territórios, e que a gente fortaleça cada vez mais uma organização mais horizontal, né? Depois, nós precisamos combater a fragmentação da classe trabalhadora, né? Como combater essa fragmentação que acontece no mundo do trabalho e unificar movimento sindical e popular na luta e, como decorrência das lutas, né, na construção e na utilização de estruturas comuns, né? Porque para a gente realizar formação política, cultural, trabalho de base, né, e colocar isso no centro da ação sindical, nós temos também que compartilhar, tá certo? Junto com os movimentos desses mesmos territórios, as nossas estruturas, né? Nós vamos organizar um trabalho de comunicação cotidiano, né, voltado para a disputa político-ideológica, para processo de conscientização, de mobilização das classes trabalhadoras e, ao mesmo tempo, desenvolver novas formas, né, novas técnicas, né, de trabalho de massa, né, de agitação, de propaganda. Nós temos que retomar esses conceitos e atualizá-los para nosso momento atual. Nós precisamos incorporar, né, como eu já disse, isso é muito importante, os trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, informais, desempregados. Esse é o maior contingente da classe trabalhadora no país hoje, né? Incorporar e organizar a luta de combate ao racismo, ao machismo, LGBTfobia e defender os direitos humanos no sindicato. Isso é uma coisa fundamental, porque, veja, nós estamos vivendo cada vez mais violências, e esse entendimento, né, ampliado de direitos humanos, como direitos humanos econômicos, como direitos humanos ambientais, culturais, políticos, sociais, tem que fazer parte do cotidiano da nossa discussão. E precisamos priorizar sindicalização e novas formas autossustentáveis de financiamento das nossas atividades, né? Então, veja, tudo isso é para a gente convergir para um esforço principal, que é reconquistar a maioria da classe trabalhadora para as posições democráticas, populares e socialistas. E, para isso, nós precisamos elevar o nível programático, manter a independência de classe, estimular fortemente a luta social em todos os setores, reconstruir a organicidade em todos os terrenos perdidos, né? No partido, nas frentes, nos sindicatos, nos movimentos, reocupar os territórios que nós perdemos para a direita, dentro dos locais de trabalho, nas escolas, nas empresas, nos locais de moradia, todos de estudo, né? E todos os demais terrenos onde se dá a luta de classes concretamente, né? Travando, assim, uma batalha social, econômica, política, cultural. E são essas as tarefas que, combinadas com uma ação dirigente, né, que vem, né, de uma nova onda de lutas sociais e populares que nós estamos vivendo agora, que são os desafios do movimento sindical no curto e no médio prazo. Então, esse esforço de reconquistar a maioria na classe trabalhadora, né, para as nossas posições, né, democráticas, populares e socialistas, isso só vai acontecer com esses dois movimentos combinados. Primeiro, um forte trabalho de base, de formação e de disputa política e ideológica, reconquistando os territórios perdidos, e isso juntamente, tá certo, com uma ação dirigente unificada, né, nas novas lutas, né, sociais e políticas que estão colocadas para o conjunto da classe trabalhadora. Bem, finalizo, então, aqui essa nossa conversa, essa nossa aula, esperando que a gente
que possa ter contribuído para esse importante debate que a Fundação Perseu Abramo e a Central de Movimentos Populares está fazendo sobre as diversas abordagens e características desse tema tão importante, fundamental, que é o trabalho de base.